promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos, esteja aí no seu lar, que a bênção de Deus possa estar adentrando agora na sua casa, através desse culto, que você possa parar tudo nesse instante, reunir a família, sentar aí de frente da TV, ou de frente para o seu celular, ou notebook, não sei, mas nesse instante dedicar-se inteiramente a louvar a Deus e ouvir sua palavra, por esse meio que o Senhor nos deu em meio à pandemia, essa possibilidade ainda de não deixarmos de adorá-lo. Eu quero convidar você então a abrir sua Bíblia, peço também que você esteja com a sua Bíblia, nós vamos cultuar ao Senhor agora, não importa o local onde estamos. Convido você a abrir sua Bíblia no Salmo 121, que é um salmo que fala sobre o Deus fiel que guarda todos os seus filhos. Salmo 121 é um salmo de esperança e de segurança no Senhor Deus. Então vamos ler, diz assim a palavra do Senhor: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Feche os seus olhos aí onde você estiver, eleve seu pensamento ao Senhor e vamos orar em gratidão ao Senhor pela sua preciosa companhia, comunhão e proteção. Senhor, quando nós pensamos nos momentos difíceis que estamos vivendo, nós imediatamente lembramos que de Ti é que vem o socorro. Tu és o nosso socorro, Senhor Deus, porque Tu tens tudo em Tuas mãos. Todas as coisas estão no Teu controle. Por isso nós sabemos que Tu não permitirá que nada nos aconteça se não estiver dentro dos Teus planos, dentro dos Teus propósitos. É o Senhor quem nos guarda, o Senhor é quem nos protege, o Senhor é quem nos livra, o Senhor é quem nos direciona conforme o Teu agrado. Por isso, Senhor, nós Te louvamos, Te agradecemos e Te rendemos graças nesta noite, celebrando, ó Deus, a Tua comunhão, a Tua presença, celebrando, ó Pai, o Teu amor e misericórdia sobre nossas vidas. Ó Pai querido, ó Deus misericordioso,
Nós te louvamos porque tu tens nos guardado de todo mal. Nós te louvamos porque tu tens guardado a nossa alma para ti. Nós te louvamos porque nós sabemos que enquanto somos teus, ó Pai, somos totalmente rendidos a um amor eterno. Bendito seja teu nome por isso. Recebe a nossa adoração, recebe os nossos louvores, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos engrandecer o nome do Senhor desta feita com cânticos. Vamos louvar a Deus nesta noite. Aleluia, Jesus. Adore conosco. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dai-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Adore ao Senhor, meu Jesus. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dai-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando, aleluia, para Senhor, ti, e possamos olhar para ti, Jesus, prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar
fé e consolar meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Aleluia. Continuando louvando ao Senhor, nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de promessas, e a palavra do Senhor diz que Ele não é homem para que minta, Ele cumpre as suas promessas. Ele já tem cumprido muitas das suas promessas em nossas vidas, no meio da sua igreja, no meio do seu povo, mas muitas promessas o Senhor ainda tem para nos dar, e nós acreditamos nas promessas do Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Está aqui. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Eu sei. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim.
aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Obrigado, Jesus, pelos teus feitos em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por este momento de culto, Pai. Te cultuar é tão maravilhoso, é tão gostoso, Pai. Oh, Senhor, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Deus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos dar prosseguimento à nossa série de mensagens com Deus nas batalhas, essa série baseada no livro de Josué. Para você que está chegando agora, para você que de repente mandaram um link para você desse culto e você não tem acompanhado essa série de mensagens, você pode acompanhá-la. Estão todos os capítulos anteriores aí no nosso canal no YouTube. Você pode procurar desde o capítulo 1 até o capítulo 10, que nós já vimos até agora, e hoje veremos o capítulo 11. Então, se você quer acompanhar essa trajetória do povo de Deus entrando na terra prometida, a terra a qual Deus prometeu a eles, e Deus prometeu, não esqueça disso, porque aqueles povos que ali estavam eram povos de extrema maldade, eram povos idólatras, eram povos de muita crueldade, e Deus ali estava fazendo justiça por meio do seu povo. Seu povo iria punir aquelas tribos, aquelas nações, por causa do pecado deles. Então, é essa a condição que o povo entra ali. Não é uma guerra arbitrária, na verdade, eles estão sendo instrumentos de Deus para executar o juízo de Deus sobre aqueles povos. E isso é muito interessante, porque remete-nos, como nós vimos no capítulo anterior, ao juízo de Deus que virá um dia. Há um julgamento de Deus que um dia virá sobre todas as nações, e esse julgamento, a princípio, ele já veio nesta figura ilustrativa aqui do livro de Josué. E um dia, essa figura ilustrativa será para o mundo todo, não com um povo destruindo outras nações, mas com o Senhor Jesus voltando para julgar todos os povos, separar aqueles que foram justificados por aqueles que foram condenados por não abraçarem o amor, por não amarem a paz, por não desejarem a salvação de seus pecados. Então é isso que nós vamos identificando aqui no livro de Josué. Hoje nós vamos ver o capítulo 11. Eu convido você a abrir sua Bíblia ou abrir seu aplicativo para que você possa acompanhar a leitura também de Josué capítulo 11. E como o capítulo é bem extenso, nós vamos ler de acordo com a exposição, tá? Eu vou lendo com vocês, expondo o capítulo com vocês, para que nós possamos assim ganhar um tempo mais hábil no entendimento do que a palavra de Deus nos diz. Então vamos orar, pedir que o Senhor se compadeça de nós e nos dê do conhecimento de sua palavra por meio do seu Espírito, que pode nos dar essa claridade sobre aquilo que nós queremos compreender. Ore comigo então, por favor. Senhor Deus, nós te agradecemos por termos este meio de chegar até ao Senhor em adoração, e por termos, ó Pai, a possibilidade de adentrarmos nas casas de tantas pessoas. Alguns estão no trabalho, alguns estão em casa, e o Senhor, por tua graça, leva a tua mensagem até eles. Por isso eu te peço agora, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que esta mensagem chegue de maneira poderosa, graciosa, trazendo paz, esperança, renovando, ó Deus, a fé, em nome do teu Filho Jesus. Dá-nos então, ó Pai, o entendimento sobre a tua palavra, para que nós possamos terminar esse momento conscientes de que existe um Deus e de que suas promessas são cumpridas, porque o Senhor é fiel. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. O tema da nossa mensagem de hoje é: Deus cumpre suas promessas. Vamos ver então o capítulo 11, o que ele diz. Tendo Jabim, rei de Hazor, ouvido isto, ouvido o quê? O que ele ouviu?
ele ouviu das vitórias anteriores de Josué e o povo de Deus. Ele ouviu sobre a derrota de Jericó, ele ouviu sobre a derrota de Ai. Então ele ouviu sobre a derrota dos 7 reis que se reuniram tentando enfrentar o povo de Deus, que foi o que nós vimos no capítulo 10. E quando ele ouviu sobre isto, diz o texto que ele enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei Sinrom e ao rei Aczaf, e aos reis que estavam ao norte, na região montanhosa, na Arabá, ao sul de Quinerate, nas planícies, nos planaltos de Dor, do lado do mar, aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos jebuseus nas montanhas, e aos heveus aos pés do Hermon, na terra de Mispa. Ou seja, todos os povos ali ao redor, todos os reis ali ao redor, ele imediatamente entrou em contato com esses reis. E diz o verso 4: saíram, pois, estes e todas as tropas com eles, muito povo, em multidão, como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Imaginem só essa visão. Quero que os irmãos imaginem essa visão. O rei de Jabim, aliás, o rei de Hazor, Jabim, ele convoca os reis ao seu redor, os povos ao seu redor, para se unirem contra o povo de Deus. Dessa feita não é como no capítulo 10, que nós vimos 7 reis se reunindo. Agora não são 7 reis, é muito mais do que isso. É tanto que o texto vai dizer para nós que a multidão era como a areia na praia do mar, um grande exército, porque vários exércitos se reuniram para atacar o povo de Deus, para tentar frustrar os planos de Deus. E aí no verso 5 diz: todos esses reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom para pelejarem contra Israel. Águas de Merom, um local ali na Galileia onde havia muitos rios e onde aquele grande exército poderia suprir-se, né, de água naquela região ali, e assim poderem se acampar e se prepararem para atacar Israel. Então o que a gente vê aí do verso 1 ao verso 5? A gente vê uma tentativa desesperada desses reis de frustrar os propósitos, os planos e a promessa de Deus. Promessa de Deus de que o povo de Israel tomaria aqueles lugares para si, porque Deus os havia autorizado a isso. Então eles se reúnem tentando frustrar esse propósito, esse plano e essa promessa. No verso 6 diz para nós: disse o Senhor a Josué: não temas diante deles. Ora, é lógico que o Senhor tinha que falar isso para Josué, porque quando Josué viu ou tomou conhecimento do que estava acontecendo, do tamanho que era o exército que estava ali preparado para atacá-los, é lógico, meus irmãos, que isso gerou um certo temor. Não tem como não gerar, porque estamos falando ali de centenas de milhares de pessoas preparadas para a guerra, preparadas para atacar Israel. Mas o texto diz para nós que disse o Senhor a Josué mais uma vez. Essa frase de Deus repete-se várias vezes no livro de Josué, e repete-se agora mais uma vez: não temas, não temas diante deles. E aí Deus faz mais uma promessa, porque uma coisa muito interessante na Bíblia é que Deus é um Deus de promessa, é um Deus que faz promessas continuamente, e o mais maravilhoso, né? Cumpre essas promessas. Ele não só faz promessas, ele cumpre promessas. Deus gosta de fazer promessas e tem prazer muito mais ainda em cumpri-las. Então diz o texto do verso 6, a promessa do Senhor: porque amanhã, a esta mesma hora, já os terás transpassado diante dos filhos de Israel, os seus carros já retarás. Já retar o que é? Era cortar os tendões das pernas de trás dos cavalos. Era muito comum isso nas guerras, para que os cavalos não pudessem mais serem utilizados. Então eles cortariam os tendões dos cavalos. Então ele diz: já retarás e queimarás os seus carros. Aqueles carros de guerra que talvez você já tenha visto em alguns filmes, como Ben-Hur, como Gladiador. Então aqueles tipos de carros de guerra também seriam queimados, e os cavalos seriam aleijados ali pelo povo de Deus ao vencer aquele grande exército. Aí no verso 7 prossegue dizendo: Josué e todos os homens de guerra com ele veio apressadamente contra eles as águas de Merom e os atacaram. Depois que Josué ouviu a promessa, ele não pensou duas vezes,
imediatamente ele reuniu seu exército e foi em direção àquele grupo que estava acampado lá naquela região de Merom. Ele foi em direção àquele exército enorme. Ele acreditou na promessa do Senhor de que eles iriam vencer, e ele simplesmente foi em direção àquele grupo. E no verso 8 diz: o Senhor os entregou nas mãos de Israel, e os feriram, e os perseguiram até a grande Sidom, e até Miserote-Maim, e até ao vale de Mispa, ao oriente. Feriram-nos sem deixar nem sequer um. Aqueles milhares de soldados foram vencidos, aqueles exércitos reunidos foram vencidos pelo exército de Israel, de maneira miraculosa. No verso 9 diz: fez-lhe Josué como o Senhor lhe dissera. A promessa do Senhor se cumpriu. Os seus cavalos já retou, ou seja, cortou os tendões dos cavalos para que eles não fossem mais utilizados, e os seus carros queimou. Aqui tem uma coisa muito interessante para a gente pensar: é que o exército do povo de Deus poderia ter capturado os cavalos e utilizado os carros para as próximas batalhas, mas eles acreditavam muito mais no poder de Deus no meio deles do que nesses artifícios de guerra. Olha que coisa impressionante. Eles poderiam ter ficado com os cavalos, eles poderiam ter ficado com os carros de guerra. No entanto, eles queimam os carros de guerra como o Senhor mandou, eles inutilizam os cavalos como o Senhor mandou, e prosseguem a guerra somente confiando no Senhor. É algo maravilhoso de se pensar como esse povo estava totalmente confiante no poder de Deus que operava no meio deles. Então a gente vê aí do verso 6 ao verso 9 que Deus assegura Josué da vitória, e embora o que está diante dos olhos de Josué o assuste, mas Deus reafirma dizendo: não temas o que teus olhos estão vendo. As promessas de Deus, elas vão além do que os nossos olhos podem ver. Os olhos podem nos assustar e dizer: eu acho que essa promessa de Deus parece que não vai se cumprir, mas o Senhor reafirma que a sua promessa vai além do que os nossos olhos podem ver. Nós somos muito condicionados pelo que nossos olhos veem, nós somos muito condicionados por aquilo que nós contemplamos, mas o Senhor diz que Ele é fiel às suas promessas, e elas vão além do que os nossos olhos podem ver, podem contemplar, ou podem tirar de nós a confiança e a segurança. Aí nós vamos, do verso 10, ele vai falar um pouco sobre como aconteceu as batalhas. Diz no verso 10: nesse mesmo tempo voltou Josué, tomou Azor, feriu a espada o seu rei, porquanto Azor dantes era a capital de todos os reinos. A todos os que nela estavam feriram a espada e totalmente os destruíram, ninguém sobreviveu, e a Azor queimou. Josué tomou todas as cidades desses reis, e também a eles e os feriu a espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os outeiros, exceto Azor, a qual Josué queimou. Interessante que existem indícios históricos e que demonstram, arqueológicos, que demonstram essa cidade que foi queimada por Josué, a cidade de Azor. No verso 14 então diz: e a todos os despojos dessas cidades, ao gado, os filhos de Israel saquearam para si, porém a todos os homens feriram a espada, até que os destruíram, ninguém sobreviveu. Verso 15 diz: como ordenara o Senhor a Josué, como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nem uma só palavra deixou de cumprir de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. O que a gente vê aqui, meus irmãos, é uma corrente de obediência. Deus falou a Moisés como deveria ser feito, Moisés obedeceu. Moisés falou a Josué como deveria ser feito, Josué obedeceu. Então o que nós vemos aqui é o poder que há na obediência como herança. Quando obedecemos, a promessa ela se cumpre por meio da obediência. Se Moisés não tivesse obedecido os preceitos do Senhor e não tivesse repassado esses preceitos para Josué, a promessa provavelmente não teria acontecido por meio deles. Talvez ela acontecesse por meio de outros, mas ela aconteceu por meio deles, porque eles permaneceram em obediência.
Então há promessas de Deus que elas devem acontecer por nosso meio, mas nós devemos estar em obediência, para que essas promessas aconteçam por meio de nós. Caso contrário, o Senhor provavelmente levantará outro que possa cumprir os seus preceitos em obediência, e assim a sua promessa possa ser alcançada. Aí no verso 16 diz: tomou, pois, Josué toda aquela terra, a saber, a região montanhosa, todo o Neguebe, toda a terra de Gósen, as planícies, a Arabá, a região montanhosa de Israel com as suas planícies, desde o monte Alaque, que sobe a Seir, até Baal-Gaade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Também tomou todos os seus reis, e os feriu e os matou. Verso 18: por muito tempo Josué fez guerra contra todos estes reis. Esse muito tempo, provavelmente foram 5 anos de batalha. Por que provavelmente? Porque nós calculamos aqui pela idade de Caleb, né? Caleb, com 40 anos, recebe, faz a visita, aquela visita da qual o povo de Deus, os espias, fizeram na terra prometida. Alguns deles voltaram, a maioria deles voltaram dizendo que não havia condições de entrar na terra prometida, lá havia gigantes. E Josué e Caleb são os dois que dizem: não, mas o Senhor está conosco. 40 anos depois, ele já tem 80 anos, e aí com 85 ele recebe a promessa de Deus, que era as terras para ele, o qual ele confiou desde o passado. Então são 5 anos, provavelmente de guerra ali, que Josué e o povo enfrentou naquele período. No verso 19 disse: não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão. Por meio da guerra se tomaram todos. Vocês lembram que os heveus são aqueles que enganaram, os gibeonitas, né, que enganaram a Josué. Nós vimos isso no capítulo 9, né, dessa exposição que a gente viu aqui. Mas o que diz aqui é que não houve nenhuma cidade que fizesse paz com eles. Realmente não houve. Os gibeonitas enganaram a eles para não serem atacados. E no verso 20 diz: porquanto do Senhor vinha o endurecimento do seu coração para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não lograssem piedade alguma, antes fossem de todo destruídos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então, quando nós vemos aqui, o Senhor endureceu-lhes o coração, a gente lembra imediatamente daquela história lá de Faraó no Egito, não é? Se você conhece essa história, você sabe que a mesma ideia é lançada lá: o Senhor endureceu o coração de Faraó. Como é que funciona esse endurecimento? A manifestação de Deus endureceu-lhes o coração. Por quê? Porque isso tinha a ver com o que estava no coração deles, o desejo deles, o desejo de pecar, o desejo pelo mal, o desejo de fazer as coisas do seu jeito, fez com que a manifestação de Deus não servisse para constrangê-los, não servisse para quebrantar-lhes o coração. Muito pelo contrário, a manifestação de Deus serviu para que eles se irritassem mais ainda por aquilo que eles desejavam não poderem experimentar mais. Eu vou dar um exemplo mais atual para os irmãos. Digamos que alguém ame o seu pecado, mas ame muito pecar, tenha muito prazer no pecado, e a palavra de Deus vai se manifestar a essa pessoa. Essa pessoa se irrita no primeiro momento, e ela se irrita muito, porque a palavra de Deus está dizendo que ela tem que abandonar aquele pecado que ela ama tanto. Se essa pessoa não entender que aquela palavra é para a salvação dela, que aquela palavra é para libertá-la de algo que vai matá-la, se essa pessoa não entender isso, ela rejeita esta palavra por amor ao pecado. É exatamente isso que é endurecimento do coração, é uma rejeição da palavra de Deus por amor ao pecado. Aqueles reis jamais se quebrantariam diante do Senhor, porque eles amavam a idolatria, eles amavam a crueldade. Então, quando Deus se manifestou, o coração deles foi se endurecendo cada vez mais e rejeitando cada vez mais a ideia de existir um Deus o qual eles tivessem que se rebaixar. Deus conhecia aqueles corações e sabia perfeitamente que eles não se renderiam. Por isso, o juízo de Deus veio daquela forma sobre eles. O verso 23 vai dizer para nós, vamos para o verso 21. Verso 21 diz: naquele tempo veio Josué e eliminou os anaquins da região montanhosa de Hebron, de Debir, de Anabe, de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu com as suas cidades. Os anaquins eram gigantes,
os Enaquins, né? O termo aqui está diferente, mas é os Enaquins, lá de Gate. E esses gigantes foi que assustaram os espias. Quando os espias foram pela primeira vez lá, né, em Deuteronômio, os espias vão pela primeira vez visitar aquela terra prometida, vêm os Enaquins e voltam morrendo de medo, dizendo: os homens lá são gigantes, nós não teremos como vencê-los. Pois é, olha só, Josué e o seu povo venceu os gigantes, destruiu todos eles. Alguns deles fugiram, diz a história, alguns deles foram para a região de Gate, e aquele Golias que Davi vence é um desses gigantes, é um dos descendentes desses gigantes ali da região de Gate. Mas veja como a promessa de Deus se cumpre. Eles achavam que os Anaquins eram invencíveis, pois foram vencidos facilmente pelo povo de Deus. No verso 22 diz: nenhum dos Anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel, somente em Gaza, em Gate e em Asdod alguns subsistiram, como eu acabei de falar para vocês. No verso 23 então conclui dizendo: assim tomou Josué toda esta terra, segundo tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué deu herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. No verso 23 a gente vê que a promessa de Deus se cumpriu, contando com quem? Com o esforço de Josué. O texto é bem claro quando diz para nós: assim tomou Josué toda a terra. Deus usou Josué, o esforço de Josué, a liderança de Josué, a ousadia, a coragem de Josué, a fé dele. Deus usou tudo isso para cumprir a sua promessa. Então isso é muito maravilhoso da gente poder meditar e refletir para compreendermos melhor o que significa isso em relação a promessas de Deus também em nossas vidas. Eu gostaria de destacar algumas coisas do texto, sabe, sobre essa questão da promessa de Deus em nossas vidas. A primeira delas que eu gostaria de destacar é que as promessas de Deus vão se cumprir e não há força humana que possa detê-las. Você vê que, por exemplo, no primeiro momento, no capítulo 10, 7 reis se reúnem tentando vencer o povo de Deus. No segundo momento, todos os reis daquela região se reúnem, se unem para tentar vencer o povo de Deus, e ainda assim não conseguiram frustrar as promessas do Senhor. Meus irmãos, não era a primeira vez que, aliás, não foi a única vez, não seria a última vez que a força humana tenta frustrar as promessas de Deus. Os profetas do Antigo Testamento que anunciavam a vida de Jesus, ou que colocavam os reis contra a parede em relação aos seus pecados ou ao pecado do povo, esses profetas foram presos, foram mortos, foram perseguidos, foram apedrejados, foram lançados em cisternas. Ou seja, um povo todo se voltava contra esses reis, aliás, contra esses profetas que falavam em nome de Deus. Herodes mandou matar criancinhas, tentando deter a vinda do Senhor Jesus. Os discípulos todos foram perseguidos e mortos, torturados, porque anunciavam o reino de Deus. Ou seja, sempre houveram adversários humanos tentando impedir as promessas de Deus de se cumprirem, mas nunca obtiveram êxito. Nunca a força humana anulou as promessas de Deus. Nunca. Nós podemos descansar nisso. Nós podemos ser gratos a isso. As promessas de Deus vão se cumprir e não há força humana que possa detê-las. Não houve a força daqueles reis que pudesse deter Josué. O Senhor Deus disse a Josué: não temas o número de soldados que ali estão, não temas os cavalos que eles têm, não temas os carros que eles têm de guerra, porque você vai vencê-lo hoje ainda. E assim o foi. Segunda coisa a destacar nesse texto: Deus constrói suas promessas em torno da obediência de seus filhos. Deus fez uma promessa e usou Moisés e disse: Moisés, você vai fazer assim porque eu tenho uma promessa para o povo. E depois Moisés repassa isso para Josué e diz: Josué, você vai fazer assim porque o Senhor Deus tem uma promessa para o nosso povo. Ou seja, nós vemos que Deus constrói suas promessas em torno da obediência de seus filhos. E foi assim com Abraão, quando Deus o chamou, e o chamou de uma região distante, e Abraão, pela fé, por isso ele é o pai da fé, abraçou o chamado de Deus. Depois chamou Moisés, depois chamou Josué, até chamar Maria e fazer com que Maria fosse a mãe do nosso Salvador. Ou seja, o nosso Deus constrói suas promessas em torno da obediência dos seus filhos. Assim como Abraão abandonou sua terra e foi aonde Deus queria levá-lo, Maria também foi aquela que disse: eis aqui a serva do Senhor,
faça-se conforme o teu agrado. Ou seja, todas as vezes que um filho de Deus abraça as promessas de Deus, e todas as vezes que um filho de Deus se envolve nas promessas de Deus, nós podemos confiar que essas promessas serão realizadas. Terceira coisa do texto é que o caminho para o cumprimento da promessa, ele é estabelecido por Deus e nem sempre compreendido. Veja bem, para que o povo entrasse na terra da promessa, teria que vencer todas essas batalhas que duraram 5 anos. Eles já vinham há 40 anos perambulando pelo deserto, e depois de 40 anos perambulando pelo deserto, eles têm que entrar na terra prometida e ainda enfrentar essas batalhas com povos extremamente peritos em guerra e violentos, e lutar durante 5 anos. Ou seja, as promessas de Deus, meus irmãos, elas podem para nós parecerem estranhas na maneira delas se cumprirem, na maneira delas acontecerem. Elas podem nos deixar confusos, porque a gente pensa, mas como assim? Por que eu tenho que passar por tanta coisa para chegar até isso? Esse é um mistério divino, mas é a forma que Deus escolheu de trabalhar. Ele quer que nós passemos por momentos assim, e de alguma forma isto glorifica a Deus, porque nós vimos o quanto Deus foi glorificado em meio a essas batalhas, porque eles venciam batalhas incríveis com um exército pequeno diante de exércitos enormes. Então Deus era muito glorificado e honrado por meio daquilo pelo qual eles estavam passando para alcançar a promessa. Então, da mesma forma, nós também passamos por muitas dificuldades neste mundo, também enfrentamos muitas batalhas, algumas circunstâncias bem complicadas, mas Deus está trabalhando algo ali para que seu nome seja glorificado por meio de nós. E a quarta coisa que nós vemos nesse texto é que Deus conta com o empenho dos seus servos para cumprir sua promessa. Nós vimos ali que Josué foi muito empenhado naquilo que o Senhor Deus disse a ele. Lá no começo do livro de Josué, o Senhor disse a ele: seja forte e corajoso. Ou seja, Deus sabia que Deus estava apontando para ele que ele iria passar por muitas dificuldades e momentos em que havia necessidade de força, coragem e fé. E Josué se envolveu com isso. Se envolveu de tal forma que o texto vai dizer para nós que ele, Josué, obteve essas vitórias em nome de Deus. Então a gente percebe que Deus conta com o empenho dos seus servos para cumprir sua promessa. Há promessas de Deus, meus irmãos, maravilhosas, e Deus conta conosco para que essas promessas se cumpram. Ele quer que nós estejamos envolvidos nessas promessas. Deus sempre incluiu os seus servos na concretização das suas promessas. Josué não foi o primeiro e último. Por exemplo, na promessa da vinda de Jesus, ela vai desde Abraão, como nós já falamos aqui, ela passa por Zacarias, o pai de João Batista, ela passa por João Batista, que anuncia Jesus, e ela chega a Maria, que vai ser a mãe de Jesus, e depois de Jesus, aí nós vamos para os discípulos, e aí nós vamos para nós cristãos, que continuamos nesse trabalho de fazer com que as promessas de Deus se cumpram, se concretizem, aconteçam. E aí talvez agora você deve estar pensando: quais são essas promessas de Deus? A Bíblia tem muitas promessas de Deus, algumas delas já cumpridas, outras para se cumprir. E o que a gente tem a pensar sobre essas promessas? Eu separei algumas promessas, as quais elas servem para todos nós. A maioria delas servem para todos nós, né? Mas essas aqui, elas são, eu acredito, as principais. E eu queria aplicar nas nossas vidas isso, que você se agarrasse às promessas de Deus, porque elas, como nós vimos aqui, não falham. Quais são essas promessas? Destaquei algumas, mas antes de destacar essas promessas, quero lembrar de quem promete. Não esqueça de quem promete. Lá em Números capítulo 23, verso 19 diz: ele não é homem, nem filho de homem para que minta. Quem está prometendo não é qualquer ser humano, é o próprio Deus. Então isso é a primeira coisa que você deve guardar no coração. Quem promete é o próprio Deus. E aí, o que ele promete? Primeiro, Deus promete-nos salvação. 1 João, no capítulo 2, no verso 25. 1 João, no capítulo 2, no verso 25. Se você tiver com a sua Bíblia, abra aí, por favor. Veja o que diz. 1 João, capítulo 2, verso 25. Esta é a promessa que Ele mesmo nos faz: a vida eterna. Uma das primeiras promessas de Deus é que Ele nos dará a vida eterna. E Ele nos dará essa vida eterna por meio de Jesus Cristo, por todo aquele que nele crê.
A segunda coisa que Deus nos promete, Ele nos promete vida plena. João capítulo 10, verso 10: vim para que tenham vida, e vida em abundância. Vim para que vocês vivam de maneira plena. Terceira coisa, Ele promete o Espírito dEle habitando em nós. Em Lucas capítulo 11, verso 13 diz: se vós, sendo pais e pecadores, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará aos seus filhos o Espírito Santo. É promessa de Deus. Em quarto lugar, Ele nos promete dar sabedoria e orientação. Tiago capítulo 1, verso 5 diz: quem precisar de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá sem negar, basta pedir. Ele promete também que as nossas necessidades serão supridas. Em Filipenses capítulo 4, verso 19 diz que todas as nossas necessidades serão supridas em glória por Cristo Jesus. Ele nos promete paz, paz com Ele, paz com Deus. Isaías, no capítulo 26, no verso 23, veja só o que diz. Isaías 26, verso 3. Olha a promessa de Deus, que maravilhosa. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Ou seja, essas são algumas das promessas mais preciosas de Deus. Eu separei algumas das promessas mais preciosas de Deus, mas como eu disse, são muitas as promessas de Deus nas Escrituras. Então, como aplicar esse texto nas nossas vidas? Eu quero trazer aqui aos irmãos 4 aplicações. A primeira delas: ainda que humanamente possa parecer impossível, as promessas de Deus hão de se cumprir. Não há força humana ou circunstância que detenham as promessas de Deus. Conforme o texto mostrou para nós, não há força humana que detenha as promessas de Deus. Então, quando você olha ao redor e você pensa que o que está ao seu redor pode impedir Deus de fazer a obra que Ele deseja fazer em tua vida, saiba que nem você mesmo pode impedir o processo das promessas de Deus se cumprirem em tua vida. Talvez você diga: mas e se eu pecar? E se eu cometer um pecado? E se eu me afastar de Deus? Bom, aí você sai do processo das promessas. As promessas existem para que você possa, como filho de Deus, recebê-las, para que você possa estar em Cristo e recebê-las, porque a palavra de Deus diz para nós lá em Coríntios, que é em Cristo que está o amém de Deus, é em Cristo que está o assim seja. Quando nós estamos em Cristo, as promessas acontecem. Fora de Cristo elas jamais poderão acontecer, mas em Cristo elas se cumprirão. Então nada que está ao nosso redor poderá impedir que essas promessas aconteçam, e você pode crer nisso. Em segundo lugar, conforme você for então obediente, você verá sempre o poder de Deus se manifestar para que a vontade dele se cumpra. Quanto mais você for obediente, como Moisés foi, ele não foi perfeito, Josué também não foi, mas na medida em que foram obedientes, foi a medida suficiente para a promessa de Deus alcançá-los, para que a promessa de Deus se cumprisse na vida deles. Então perceba isso. À medida que você é obediente ao Senhor, é à medida que você vai ver o poder de Deus se manifestando através das promessas dele se confirmando em tua vida. As promessas de salvação, vida plena, o Espírito dele habitando em você, sabedoria, orientação, tuas necessidades supridas e tua paz com Deus. Essas promessas vêm por meio do teu compromisso com ele, da tua obediência com ele, como se ele manifesta isso na medida em que você se compromete com ele. Em terceiro lugar, os caminhos de Deus são muitas vezes, como nós vimos aqui, incompreensíveis para nós, mas o fim deles é sempre certo. Ou seja, Deus vai cumprir suas promessas se nós permanecermos no seu caminho. Então não saia do caminho, permaneça no caminho. O caminho pode parecer confuso, o caminho pode parecer difícil, mas é o caminho que te leva ao final, e o final desse caminho é sempre as promessas de Deus sendo cumpridas em tua vida. E em quarto lugar, esteja à disposição de Deus para que você faça parte do processo de concretização das promessas. Moisés estava à disposição de Deus, Josué estava à disposição de Deus, e por isso eles puderam participar da concretização das promessas. Esteja à disposição de Deus, seja alguém que diga para o Senhor: Senhor, faça como Maria fez, eis-me aqui,
faça em mim conforme a tua vontade, conforme o teu agrado. Entregue-se completamente ao Senhor, para que você possa ver as promessas dele se cumprindo em sua vida. Então, pela graça e pela misericórdia dele, você verá o seu poder se manifestando e as promessas tornando-se, aliás, realidade. Mas o mais maravilhoso disso tudo aqui é a grande promessa do Senhor. Por que ela chega até nós? Ela chega até nós por causa de Jesus. Não é por nossa causa, não é por nosso mérito, é por causa de Jesus. É por causa de Jesus que, embora humanamente falando a gente diga que nós não temos condições de alcançar determinadas coisas para que possamos assim ser obedientes ao Senhor do jeito que Ele deseja que nós sejamos, mas é por causa da obediência de Jesus que nós alcançamos as promessas. Onde nós falhamos, Jesus acertou, e onde Jesus acertou, acertou no nosso lugar. Então, quando nós falhamos, Jesus acertou no nosso lugar para que nós recebêssemos a promessa. Veja que coisa maravilhosa. Você pode até cometer alguns erros, mas os acertos de Jesus fazem com que as promessas de Deus se cumpram na tua vida. A promessa de Deus, ela vem por causa de Jesus. É por isso que os caminhos os quais nós trilhamos agora podem ser bem difíceis, mas Jesus já trilhou o caminho mais complicado, e a batalha mais difícil já foi vencida. Jesus venceu a morte, Jesus venceu o diabo, Jesus venceu Satanás, Jesus venceu o mundo. Tudo aquilo que nos atormentava foram derrotado por Jesus. Por isso nós podemos confiar seguramente que as batalhas que enfrentamos nesta vida, como diz o apóstolo Paulo, é uma leve e momentânea tribulação, porque a grande tribulação já foi vencida. Nós não seremos condenados, a morte não nos deterá, Satanás não tem nenhum poder sobre nós, por causa daquilo que Jesus fez. Esta promessa nos alcançou por causa de Jesus. Ou seja, Jesus é aquele que de maneira perfeita ficou à disposição de Deus, do Pai, e ficando à disposição do Pai, pôde fazer com que todas as promessas dele se cumprissem nele, Jesus, e em todo aquele que nele crê. Então, você que está me ouvindo, há promessas de Deus, além dessas que eu citei hoje aqui, outras mais para aqueles seus filhos, para aqueles que nele creem. São tantas as promessas. Eu amo muito pesquisar as promessas de Deus na Bíblia para fortalecer a minha caminhada. São muitas as promessas. As promessas são feitas para aqueles que creem em Jesus, para aqueles que entregaram suas vidas a Jesus. Se você que está me ouvindo não entregou ainda a sua vida ao Senhor, não reconheceu ainda Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, não confessou a Deus os seus pecados, reconhecendo que você merecia condenação por aquilo que já cometeu, se você não fez isso ainda, faça hoje. Faça, porque pela graça de Deus o Senhor Jesus vai te abraçar, e junto com este abraço espiritual dará a você também gratuitamente todas as promessas de Deus sendo derramadas sobre a tua vida. Não porque você é perfeito, não porque você é 100% obediente, mas simplesmente porque Ele deseja te abençoar. E se você já caminha com o Senhor Deus, não esqueça, há promessas de Deus para nós, há promessas dele por meio de Jesus Cristo. Não se afaste de Jesus, continue na comunhão com Ele, embora alguns momentos sejam difíceis, embora as batalhas sejam complicadas, mas você está ao lado do general que venceu, e esse general é Jesus Cristo. Você tem assegurado a sua vitória, você tem assegurado em sua vida por causa de Jesus, as promessas irão se cumprir em você. Não se afaste de Jesus, continue firme na caminhada com Ele, para que Deus possa assim realizar todos os seus propósitos em sua vida. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor, por sua graça, nos dê a condição de crer nisso, no que acabamos de ouvir, e viver isso para a glória dEle. Senhor Deus, muito obrigado porque nós podemos entender nesta noite as Tuas promessas, e saber que elas se cumprirão não por nossa causa, mas por causa do que Jesus fez por nós. Em nome do Teu Filho, então, nós Te celebramos, Te glorificamos, e pedimos que nós possamos ser mantidos em comunhão com o Senhor, de maneira que possamos experimentar em vida a confirmação de todas essas promessas. Em nome de Jesus nós Te agradecemos e Te celebramos por isso. Que o amor de Deus, a comunhão do Seu Santo Espírito e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo
esteja derramada sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos, que a palavra permaneça em você e que as promessas de Deus se cumpram em sua vida.